é o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Estamos conversando com ele aqui e a primeira coisa, 2023 parece que não foi tão fácil assim como as pessoas imaginavam, né? Tem muita coisa acontecendo aí, né, a nível federal, com impacto aqui no Distrito Federal. O Legislativo está preparado para esses novos desafios que vêm aí pela frente, pelos próximos 2 anos na sua administração, pelo menos? Bom, Gilmar, o Legislativo tem que estar sempre preparado para as adversidades. Nós fomos eleitos para isso. Então, os parlamentares, né, é óbvio que foram 3 meses difíceis, de muitos desafios, mas graças a Deus, aos pouquinhos, nós estamos conseguindo, né, nos adaptar a essas modificações e a essas necessidades. Então, acho que vamos vencer cada uma das batalhas. Nessa releitura aí dos aspectos do Legislativo, o senhor tinha algumas prioridades. O senhor alterou essas prioridades ou acrescentou, diminuiu? Nós acrescentamos, né? Nós não temos o direito de tirar prioridades. É por isso que nós fomos eleitos representantes da população, exatamente para nós nos adequarmos e nos adaptarmos a essas realidades, a essas necessidades. Portanto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do número de feminicídios. Nós tivemos um número aí enorme, lamentável de feminicídio nos 3 primeiros meses. Então, essa é uma pauta que vem muito forte para a gente, para que nós possamos reagir a tudo isso. Vieram os atos antidemocráticos, que também não estavam no calendário. O 8 de janeiro mudou a história do Brasil. Então, tudo isso veio acontecendo e nós precisamos, em cada um desses desafios, estar pronto para poder dar uma resposta rápida à sociedade. Também tem uma questão muito peculiar, que é do Distrito Federal, mas também interessa o Brasil inteiro, que é a questão da saúde. Existe uma ideia de alguma força-tarefa, liberação de verbas, um ajuste com o Ministério Público e o governo do Estado distrital para que essa situação realmente melhore? Nós demos uma resposta imediatamente quando fomos chamados. Cada parlamentar liberou 1 milhão de suas emendas exatamente para poder colaborar, contribuir com um processo, né, tão sofrido como esse que é o da saúde. E, é claro, é pouco, mas já é um sinal de que a Câmara e os seus parlamentares estão prontos, né, para poder colaborar naquilo que for possível. Saúde realmente é algo que precisa ser revisto e aí de forma global. O governo do Distrito Federal está fazendo a sua parte e nós estamos tentando fazer a nossa para juntos dar uma melhor resposta ao povo de Brasília. Nós poderíamos pensar em prazo, pelo menos, diminuir as filas, melhorar o atendimento do pronto-socorro, das UPAs e hospitais? Esse prazo, é óbvio que quanto menor ele for, melhor vai ser para a população. Mas mesmo sendo ele pequeno, a população ainda sofre muito. Uma pessoa que está na fila do hospital é uma situação extremamente angustiante. E nós estamos tentando reverter esse processo. A saúde é um problema endêmico de muitos e muitos anos. E nós temos uma peculiaridade, Gilmar. A saúde de Brasília, quanto melhor, mais atrativa ela se torna. E aí nós temos a região do entorno, a região dos estados que estão próximos, e são todos brasileiros. Então, todas as vezes que uma pessoa precisa de uma saúde melhor, vem para o Distrito Federal e nós precisamos atender. Então, é uma situação que a gente precisa cuidar, não só do DF, mas de todas as regiões que estão no nosso entorno. Aparentemente, essa questão do entorno, da região metropolitana, está sendo tratada com maior seriedade, eu diria, tanto pelo governo do Distrito Federal como pelo governo, especialmente de Goiás. Como é que a Assembleia, a Câmara Legislativa pode entrar nesse processo aí? Nós estamos fazendo a interlocução, o diálogo, né, com as prefeituras, exatamente para que cada um possa fazer a sua parte. Isso é extremamente importante. Investir na saúde, e não só em ambulâncias, né, transferindo, né, para esse ou para aquele estado os problemas, né, dos seus moradores. E volto a dizer, se vier para cá serão atendidos, porque são brasileiros, mas precisamos discutir isso, como você bem colocou, de toda essa região metropolitana, para que tenha uma saúde melhor em cada um, né, desses estados, em cada um desses municípios, e que possam essas pessoas serem tratadas onde elas efetivamente moram.
O problema do entorno do Distrito Federal é bem de infraestrutura mesmo, né? De transporte, a questão da saúde, a questão do bem-estar, enfim, é uma questão, inclusive, do crescimento econômico, né? Há uma expansão muito grande. Existe, digamos, um debate um pouco mais aprofundado aqui na Câmara Legislativa sobre isso? Existe. A Câmara não tem se furtado dessas discussões, porque, de fato, o problema do entorno, ele deságua no Distrito Federal, de forma muito acentuada. Então, nós temos feito essas discussões, buscado, junto ao governo do Distrito Federal, junto à União, soluções para esses problemas. Às vezes você pega, por exemplo, o Novo Gama com o Distrito Federal, é dividido por uma rua, então é difícil você mensurar o que é o que ali, né? Então, é necessário que haja aí um investimento mais forte, e você bem colocou, de infraestrutura, de atendimento à saúde, para que essas pessoas possam realmente ser atendidas nas suas regiões. Houve já, logo no início do novo governo federal, uma discussão a respeito sobre o Fundo Constitucional. Agora o governo ibanês Rocha encaminhou um pedido para que inclua os agentes penitenciários ou agentes penais nesse contexto do Fundo Constitucional. O senhor acha que isso vai ter alguma alteração? Esse volume de recursos pode continuar o mesmo, ou pode aumentar, ou ser diminuído? Não, eu acho que ele é um percentual da receita da corrente líquida da receita, né? Então, assim, é necessário a gente só entender que o que aconteceu com os agentes penais é uma alteração na Constituição. Então, emenda constitucional que coloca os agentes penais, né, junto com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Militar, fazendo jus, então, ao Fundo Constitucional. Nós tivemos, graças a Deus, uma variação extremamente relevante e positiva no último ano. Então, o que nos dá uma perspectiva muito boa. A gente não sabe se no ano que vem será a mesma coisa. Agora, é uma alteração, é uma força de segurança extremamente importante e sensível. E eu acho que, nesse contexto, o Fundo Constitucional ele consegue atender. O que não pode é mexer nele, tentando dividir ou distribuir com outros estados, como alguns estavam pregando, porque aí, de fato, acaba não atendendo nem a gente aqui do Distrito Federal, nem os estados que eventualmente receberiam. Falando sobre a Câmara Legislativa, tem muitos projetos que são considerados inconstitucionais, né? Existe uma preocupação da nova direção da Câmara Legislativa em melhorar esse conceito, porque muitos projetos que entram aí, o deputado quer que seja aprovado, mas ele não tem um suporte, digamos, constitucional. Há uma preocupação da sua direção nesse sentido? Ah, sim. E há um combate muito forte a isso, até para que não se crie uma falsa expectativa no seio da população. Mas é preciso também fazer uma correção. Há uma impressão equivocada de que a grande maioria desses projetos são inconstitucionais. Não são, né? Os projetos que são, inclusive, questionados, sua grande maioria acaba sendo considerados constitucionais. Então, mas esses que são inconstitucionais, sendo um número grande ou pequeno, nós precisamos ser cuidadosos. Porque quando você apresenta um projeto, você gera uma expectativa, né, no seio da população. Então, nós não temos esse direito. Você tem que apresentar aquilo que efetivamente pode ser transformado em resultado e solução para a população. Para nós encerrarmos aí nossa entrevista, a Câmara Legislativa sempre tem uma crítica sobre os ombros, né? De que é uma instituição que pouco faz ou pouco interessa ao Distrito Federal. Nessa atual conjuntura, a Câmara Legislativa ela já consegue ter essa representatividade melhorada na opinião pública? Eu não tenho dúvida, Gilmar. É só a gente dar uma olhada nas galerias ou então nos corredores da Câmara Legislativa. Não é possível que uma instituição, né, que seja pouco proveitosa receba tantas pessoas, né, façam tantos debates, apresentem tantas soluções. Hoje os nossos parlamentares, né, trabalham muito. Então eu posso dizer com toda tranquilidade,
por mais que alguns tentem pregar isso, não consegue contaminar. A população sabe da importância da Câmara, sabe que o seu papel é fundamental e nós temos a responsabilidade de atender bem a população. Estamos trabalhando para cada vez fazer isso melhor. Agora, a Câmara é sim um órgão responsável, é um símbolo da democracia no Distrito Federal e o povo de Brasília tem o direito de poder escolher seus representantes, tanto quanto os demais estados da Federação Brasileira. Vai ter concurso? Nós temos já alguns concursos em andamento, né? Então nós já estamos chamando, né? Então nós temos a preocupação com a lei de responsabilidade fiscal, então estamos adequando a isso e vamos terminar de chamar esses concursados que estão aptos a serem convocados e tomarem posse e depois nós faremos outros concursos, mas nesse momento a Câmara ainda tem o cadastro reserva que está ainda em andamento.